apresentando, né, apesar do folder, doutora Ana Pretel. Ana Luísa Pretel é de São Paulo, está em São Paulo, direto de São Paulo, especialista advogada, especializada na área condominial também em mediação. Doutor Luiz Arechevala está no Rio, é do Rio, colega nosso aqui também, é advogado especializado em direito imobiliário, está aqui conosco. E hoje nós vamos, então, falar da aplicação da mediação, que é um dos métodos consensuais de conflitos aplicado na área condominial nesses tempos aí que nós estamos vivendo do coronavírus, ou seja, do Covid-19, que todos nós estamos em casa. Então, nós vamos abranger. O condomínio é muito vasto, né? A área condominial, são vários os temas. Então, nós elegemos aqui, para que não ficasse 1 hora de live, para não ficarmos aqui divagando em muitos outros temas. Então, nós, para podermos, pelo menos, atender as dúvidas, ou então eles vão discorrer, o doutor Arechevala vai discorrer a parte mais dentro do direito, e a doutora Ana, mais da parte, o que se pode empregar na mediação para ser uma coisa mais prática e se resolver de uma forma mais rápida, já que nós temos todos esses problemas do judiciário e etc. Ou seja, o nosso problema a gente tem que resolver hoje e agora, e que a mediação nos permite fazer. Então, nós temos os assuntos: inadimplência, obras e barulho, e fechamento de área comum. Então, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Teremos outras lives de condomínio, abordando outros temas condominiais, que são aflitivos, mas hoje serão esses os temas abordados. E aí temos o chat, vocês podem mandar, por favor, as perguntas pelo chat, e se der tempo, ao final também, fazer a pergunta aí para os palestrantes. Tá? À vontade, doutor Arechevala, e depois a palavra à doutora Ana Luísa, e se entender de um interromper o outro de uma expertise qualquer, vocês fiquem à vontade, tá bom? Perfeito. Agradeço a todos aí. A gente vai manter os microfones desligados, que é para não haver ruído de som, tá bom? Obrigada a todos, tá? Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos debater essa parte de mediação em condomínio, que mais do que nunca, nesse momento, ela é a ferramenta que a gente tem. Ela é a ferramenta, né? Até porque nós estamos hoje com um colapso. Nós estamos hoje com um colapso dos hospitais, mas logo estaremos com um colapso do Poder Judiciário, né? Ele já está em colapso, né? Ele já não dá conta das demandas que tem, e acaba que o Poder Judiciário ele não consegue dar as respostas, ele nunca conseguiu dar as respostas adequadas, né? Mas ele fazia o que dava. Mas nesse momento ele não consegue nem dar resposta. Ele está desaguando lá no Judiciário. Bom, vamos começar falando então sobre inadimplência. Eu queria chamar a atenção na inadimplência, que nós temos, geralmente, em situações normais, que não é o que está acontecendo agora, duas figuras clássicas, né, numa cobrança de inadimplência de cota condominial. A primeira é o credor, né, que geralmente o credor ele se sente na obrigação de ser muito agressivo, de ser muito persuasivo, e a outra figura clássica é o devedor, que ele, na cabeça no consentimento geral, esse devedor, ele é uma pessoa que está querendo dar golpe, que está querendo enrolar, que ele não paga porque ele não quer. Na verdade, não é que ele não tem, ele não está passando uma dificuldade, ele não paga porque ele não quer. E aí, nesse momento, acima de tudo, o que a gente pede é que haja muito cuidado no trato do inadimplente. Porque existe o inadimplente quanto mais, né? A gente que trabalha com condomínio sabe disso, que é aquele inadimplente que aconteça o que acontecer, ele é uma pessoa desorganizada ou muito instável financeiramente e está sempre devendo. E existe também o inadimplente pontual, que é o que aparece agora com maior número, porque o inadimplente pontual, ele está passando por um problema, ele não sabe nem dever, ele está tão constrangido naquela situação que ele não sabe nem como se portar. Diante disso, os credores, né, os seus representantes, advogados, empresas de cobrança, administradoras, síndicos, eles têm que ter um cuidado muito grande na hora do trato desse devedor pontual. O devedor, quanto mais,
falar. Você pode ter um pouco menos de paciência, porque ele está sempre devendo, o Covid-19 e a pandemia não está trazendo muita diferença, porque ele sempre foi desorganizado. Mas o devedor pontual, que está constrangido nesse momento, tem que ter um cuidado com ele, até para você não gerar nessa pessoa, nesse momento em que ela mais precisa, uma mágoa muito grande e acabar fazendo com que ela gere outros problemas no condomínio. Isso é muito comum, a gente vê muito isso em condomínio. Então, efetuar uma cobrança mais humanizada, entender o que está acontecendo. O que acontece? É importante o condomínio, o síndico, o conselho e tal, eles criarem um padrão, até para, em respeito à isonomia, eles possam criar um padrão de planejamento para tentar tratar todos os devedores de maneira muito parecida, né? Até porque eu vejo alguns síndicos dizendo que não vão parcelar, que não vão dar nenhum tipo de facilidade para o pagamento, e essa não é uma boa estratégia. Por quê? O Código de Processo Civil, ele tem um parcelamento, o devedor, quando você entra com uma ação de execução, o devedor ele tem o direito de parcelar a dívida. Ele não é obrigado a pagar ela de uma vez só. O Código de Processo Civil ele dá ao devedor o direito de pagar uma entrada de 30% e fazer um parcelamento em 6 vezes do restante da dívida. Então, assim, se a própria lei já dá esse direito ao devedor, porque a gente às vezes esquece, mas o devedor também tem direitos, né? A gente não pode pegar e sufocar o devedor. Porque a própria lei dá esse direito ao devedor. Quando você entra com uma ação na justiça, por que não adotar um parâmetro, esse ou parecido com esse, na fase extrajudicial? Também é importante. Então, assim, sem querer me estender demais, eu acho que nesse primeiro momento a gente deve evitar ao máximo as demandas judiciais, porque o Poder Judiciário não está dando conta. Uma outra questão também que me perguntam muito é se, poxa, mas aí eu vou fazer um parcelamento com esse devedor, e esse devedor vai estar na mesma condição de um devedor adimplente? Não necessariamente, né? Muitos me perguntam se o devedor com parcelamento ele é adimplente ou inadimplente. Isso depende muito do acordo que é feito, tá? Se você coloca no acordo que aquela dívida ela foi extinta e está surgindo uma dívida nova, tecnicamente se chama de novação, esse devedor ele está adimplente e, portanto, ele poderia participar de assembleias e demais atos. Se você faz constar no acordo que aquela dívida inicial está sendo parcelada e, portanto, não foi extinta, consequentemente, não é uma novação, como a gente chama, esse devedor continua inadimplente até que quite todo o parcelamento. Essas são as minhas considerações iniciais, Vânia, e aí estamos abertos aí ao debate. Doutora Ana, o que a senhora sugere aí em relação à inadimplência, o síndico ser procurado para questionar sobre isso, nesses tempos aí difíceis de Covid? Bom, primeiro eu quero agradecer o seu convite, Vânia, cumprimentar o Luiz, cumprimentar todos que estão nos escutando. Excelente colocação do Luiz agora na questão da inadimplência, ressaltando que é possível também o parcelamento no próprio judiciário. E, assim, o que acontece? Eu entendo que hoje os síndicos eles devem procurar os vereadores, né, devem estabelecer parâmetros realmente, se já não tiverem estabelecidos parâmetros em assembleias, eles deverão fazer isso, mas escutar o devedor e colocar para o devedor também qual é a necessidade do condomínio. Eu tenho sempre falado que muitas vezes os condôminos eles entendem que o condomínio é uma prestação de serviço. Então, ou é a compra de um produto. Então, ou eu estou pagando para poder ir na piscina, no clube, em geral, ainda mais quando é condomínio clube, ou eu estou pagando por um sapato. Né? Ele entende como consumidor. Isso é a primeira coisa que nós temos que mudar. Na realidade, o condomínio ele é um simples carteiro de despesa.
vai ter que pagar a minha parte, porque a despesa é a mesma, né? A despesa não muda. Então, nos dias de hoje, a despesa, aliás, ela muda, mas hoje ela aumentou, porque os condomínios têm que ter uma atenção especial, principalmente para a limpeza, né? Então, tem condomínio que, literalmente, desculpa a expressão aqui, não tão jurídica e nem tão acadêmica, mas tem condomínio que teve que eleger funcionário babá de condomínio, né? Não pode ir na academia e o funcionário tem que ir lá e dizer, olha, não pode ir na academia, olha, não pode ir na quadra. Ah, mas na quadra de tênis só tem eu, o outro, e Ana tá muda, pois é. Avisa pra Ana que ela tá muda. Pra ela. Sim, mas eu tô. Ana, você tá me ouvindo? Tava todo mundo mudo. Pois é, Ana, você tá muda. Vê se você acessa, se você. Clica na tela e desbloqueia aí, que eu não tô conseguindo tirar o seu mudo aqui. Não é. Volta pra cá. Você clicou alguma coisa aí? Pronto, agora vai? Foi. Até onde vocês ouviram? Que eu também não sei, que eu continuei falando. O meu também ficou mudo. Pois é, Luiz, você conseguiu ver até onde ela falou? Eu estava ouvindo até onde ela falou do clube, alguma coisa assim, depois meio de... Então, vamos lá. As pessoas argumentam com os síndicos que eles querem ir, por exemplo, jogar tênis. Né? Mas lá não tem aglomeração. Então, fazendo um paralelo, né, com o poder público, né, as pessoas não estão entendendo a necessidade do isolamento, né? Não estão entendendo o quanto isso é contagioso. Muito bem. Então, o que os síndicos estão tendo que fazer? Eles estão tendo que ser verdadeiros xerifes, né? Então, não deixar usar áreas públicas, não deixar usar os elevadores, né? Não deixar usar os elevadores, não deixar usar com regramento os elevadores, né? E na questão da inadimplência, o que o condomínio tem que cada vez mais tentar fazer é dizer da necessidade daquele dinheiro para o próprio condomínio. Aquilo que você salientou, Luiz, a gente tem realmente, a gente sabe, nós temos os devedores contumados e nós temos o devedor que morre de vergonha de estar devendo, né? Nós temos dois tipos de devedores, quem milita na área sabe disso. Então, para aquele devedor, eu acho que hoje, cada vez mais, e através da internet, como nós estamos aqui, é possível o síndico se reunir com o conselho, pensar uma solução, depois ratificar em assembleia, mas resolver o problema daquele condomínio naquele momento. É muita gente sendo mandada embora, porque quando a gente pensa em condomínio residencial, nós não podemos pensar num condomínio Copacabana, beira da praia. Eu vou falar do Rio, né? Vamos falar assim, um condomínio que seja no subúrbio também, né? Então, o condomínio, ele é condomínio em qualquer lugar, né? E aí as pessoas
estão tendo dificuldade com seus trabalhos, estão tendo dificuldade de como administrar o que vai poder pagar primeiro. Então, eu acho que é fundamental o síndico sentar, conversar, e se ele não tiver essa aptidão, se ele não tiver essa expertise, né, que eu digo que os síndicos têm que ter as técnicas de mediação, mas se ele não tiver, que ele chame o mediador, que ele chame um conciliador para ajudá-lo. E um mediador, um conciliador que seja especializado em mediação condominial, que tem também, assim como o condomínio ele é híbrido, a mediação condominial também, né? Era isso que eu tinha para dar uma pontuada. Espero ter esclarecido. Posso fazer algumas colocações, Vânia? Sim, claro, à vontade. Parabenizar a Ana pela exposição, concordo. Queria ressaltar, eu sei que você falou isso, mas só ressaltar 2 pontos que você falou, que são muito importantes, que parece que as pessoas, às vezes, não têm essa consciência, né? Que cota condominial tem natureza de rateio de despesa e não de serviço. SPJ já tem várias decisões nesse sentido, que não existe relação de consumo entre condomínio e condômino. Existe, sim, relação de consumo entre condomínio e prestador de serviço, né? Quem presta um serviço ao condomínio é um fornecedor de serviço e o condomínio é um consumidor. Mas não existe relação de serviço ou de consumo entre condomínio e condômino. Tampouco existe, por exemplo, na maioria dos casos, né, salvo raras exceções, de dever do condomínio de guarda de veículo, de guarda de bens, né? Então, se você tem seu carro furtado, por exemplo, na garagem, salvo raríssimas exceções, como alguma previsão na convenção de condomínio, um aparato de segurança muito reforçado, o condomínio não tem o dever de ressarcir, porque não existe serviço, não existe guarda. Acho que caiu a minha... Vocês estão me vendo? Não, tá ótimo. Para mim está tudo certinho. Tá. É porque eu parei de me ver aqui, não tem problema não. Já me conheço. Não vou me confundir. Então, assim, não existe serviço. Não existe serviço. Então, assim, STJ tem várias decisões, STJ aqui do Rio tem várias decisões, não aplica CDC. Então, assim, isso é um primeiro ponto jurídico de divisor de águas, né? Você está numa comunidade onde ninguém te presta serviço. São todos condôminos, né, que têm que zelar conjuntamente pelo bem de todos, cujo um representante é o síndico. Tem uma estrutura organizacional, mas não quer dizer que exista serviço. Tem uma perguntinha aqui que eu gostaria, vou direcionar ao Luiz e depois eu queria uma ponderação da Ana Luísa Pretel. O Daniel de Gaspari permita, se eu falei errado, Daniel, desculpe, tá? O síndico pode parcelar a dívida, mas não, ela afirma, o síndico não pode parcelar a dívida, mas não pode retirar juros e correção da dívida, certo? Ela falou que pode ou que não pode? Ela afirma, o síndico não pode parcelar a dívida. É porque, vamos lá, olha só, quem é o síndico dentro de um condomínio? O síndico é o representante da massa. Luiz, você que está falando foi silenciado. Isso, agora voltou. Agora Tirou. Então, vamos lá, vou repetir, vou voltar só um pouquinho. Então, o síndico, ele é o representante da massa condominial. Quem é o credor da dívida condominial? O credor da dívida condominial são todos os condôminos, cujo síndico é o representante deles. Então, se o síndico faz qualquer tipo de abatimento sem consultar a Assembleia, que é o órgão que representa a vontade de todos os condôminos, o síndico está renunciando crédito de terceiro e ele está sujeito, tem algumas decisões, tem precedentes judiciais nesse sentido, ele está sujeito a ressarcir esse valor que ele descontou para os condôminos. Então, assim, ele não pode tirar juros, ele não pode tirar multa sem a anuência da Assembleia, tá? Agora, parcelamento ele pode, desde que imputa juros e multa, e como eu falei no início, existe um parcelamento legal na Justiça, quando você entra com execução, no Código de Processo Civil, que ele dá 30% de entrada do devedor, e o restante ele parcela em 6 vezes. Então, se pode na Justiça, evidentemente pode fora da Justiça.
Ana, o que você pode nos acrescentar na mediação nesse caso? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu acho que, assim, eu concordo com o Luiz, tenho argumentado até isso para os filhos que me procuram. Se você pode ir na justiça, você pode ir no condomínio. E pode até outras formas de parcelamento no condomínio. Tudo vai depender da necessidade do condomínio, da aprovação em assembleia, né? Para ver qual é o quanto o condomínio pode e quer aceitar o parcelamento. Quantas parcelas? Né? Tem condomínio, eu já fiz acordo com 24 parcelas. O condomínio aprovou, ele sabia da necessidade, um condomínio que mora lá há 30 anos, e de repente teve uma infelicidade, e eles aprovaram um parcelamento em assembleia de quase 3 anos. Né? Então, assim, com juros, multa, correção, ninguém saiu fora disso. Mas o condomínio aprovou. Por quê? Porque não era, isso há algum tempo, não era um devedor contumaz, e teve lá uma infelicidade que ele não conseguia honrar com os compromissos dele mais. Formou uma bola de neve, o condomínio alto padrão, e aí a condição que se colocou é que ele pagaria uma parcela e o condomínio atual. Né? Então, o parcelamento, ele não... Se aquela coletividade entender que é possível, não tem nada que seja impedido, né, de fazer esse tipo de parcelamento. Agora, é o que eu sempre falo, o condomínio hoje, ele tem necessidades até maiores, né, que existia, porque você tem mais gente dentro de casa. Quando a água não é individualizada, você tem um aumento no consumo na água, né? Você tem, quando não é individualizado o gás, você tem um aumento do consumo de gás. Portanto, a despesa do condomínio aumentou, ela não diminuiu, né? E fora a limpeza, a própria limpeza. Produtos de limpeza estão caros para todo mundo, inclusive para os condomínios. Então, eu acho que o condômino, quando ele entende tudo isso, né, ele também pensa uma forma de colaborar. É isso que eu tenho para acrescentar. Fala, Luiz. Posso fazer umas observações sobre o termo de acordo? Pode. Deve. Quando você não se... só se recomenda, né, fazer acordo verbal para pagamento à vista. Né? Então, o condomínio está lá devendo, por exemplo, 3 meses, ele diz, conseguiu o dinheiro por qualquer forma, eu quero fazer o pagamento à vista. Ok, você faz um boleto, especifica no boleto as parcelas que estão sendo pagas, pagou, morreu, um abraço, até aí não tem grande problema. Qualquer outra forma de pagamento que não seja à vista, ou seja, quase todas, né? Você tem que fazer um termo escrito. Né? Não tem como ser diferente, ainda mais nos grandes condomínios. E aí, o que tem que constar nesse acordo? É muito importante que isso seja assessorado por profissional, por advogado, né, para evitar problema, porque faz muita diferença. O acordo é um documento técnico. Então, faz muita diferença do que você escreve no acordo, para que você tenha um título executivo extrajudicial ou não. E ter um título executivo extrajudicial, você consegue otimizar muito o processo. E por quê? Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo. Tá, porque tudo bem. E vamos lá, vamos explicar basicamente como funciona um processo judicial para que a gente possa entender o que é um título executivo. O processo começa, o processo normal, né, o basicão, ele começa com uma condomínio X é credor da importância de R$50.000 do condômino Y. Vai ter essa primeira fase, encerra. Recurso, tudo isso, acabou a primeira fase. Aí vai para a segunda fase, que é a fase de cumprimento de sentença, na qual o juiz vai dizer, bom, agora que eu sei que o condomínio é credor de 50 mil, pague. E aí, nessa segunda fase, vão começar as penhoras e tudo isso. Quando você tem título executivo extrajudicial, na primeira fase, que é a fase de conhecimento, que é a fase de certeza, toda a fase de recursão vai direto para a segunda fase,
você ganha, às vezes, 3, 4, 5 anos de processo. Então, é muito importante que você faça um documento tecnicamente perfeito. O que tem que ter, então, um documento tecnicamente perfeito? Né? Nós temos que montar um título executivo extrajudicial que exige liquidez da dívida constante no documento. Certeza, tem que ter a identificação perfeita de credor e devedor, exigibilidade, quando você tem um vencimento claro, onde fica caracterizada que no dia seguinte ao vencimento, essa pessoa já está devendo. Outro termo muito importante para constar no termo de acordo é o vencimento antecipado da dívida, como a Pretel falou. Às vezes você faz uma coisa de 24 meses. Eu atraso a primeira, será que a 23ª já posso executar? Depende. Se você fizer constar no termo que tem um vencimento antecipado da dívida, pode. Porque, digamos, você coloca que com 15 dias de atraso, vence antecipadamente todas as demais parcelas, você puxa o vencimento e pode executar de imediato. Além disso, é importante ter 2 testemunhas ou a participação de advogados do devedor e do credor. Porque aí sim, com todas essas informações que eu passei agora, você tem um título executivo extrajudicial na mão e você vai direto para a fase de execução e não precisa passar pela fase de conhecimento. Quer completar, Pretel? Está perfeito. Eu quero. Inclusive, principalmente, né, apesar de no judicial, hoje, o que nós temos na lei, o advogado não precisa estar presente no SEJUSC, né? A mediação privada eu acho impossível. Né? Eu acho que para poder garantir o equilíbrio das partes, a necessidade do advogado é premente, né? Justamente porque é ele quem ajuda a construir, né, o acordo. Então, olha, o exemplo que você deu agora foi perfeito, Luiz. Tipo, mas a dívida vai ser antecipada se eu não pagar qualquer uma delas? Ele falou na primeira ou na segunda, mas pode ser na 12ª. Então, assim, aí é o advogado que tem que explicar para o cliente, não o mediador, que não é serviço do mediador isso, né? Apesar de muitos mediadores serem advogados, mas aí é um trabalho do advogado. Olha, se você não pagar, vai ter a dívida, né? Você vai ter que pagar tudo de uma vez, o que está faltando. Então, o advogado hoje, ele tem o dever de entender os instrumentos de conciliação e de mediação e atuar com esses instrumentos, né? Aprender a trabalhar com esses instrumentos, assessorando os clientes dele. Então, se o mundo mudou com a pandemia, também temos a mudança, né, na mediação, cada vez mais. Né? Eu tenho participado de várias lives e na área imobiliária, seja ela qual for, de qual tema abordado, o que eu mais escuto de processualistas, né, aqui de São Paulo, que sempre foram só pelo litígio, renegociação, negociação, conciliação e mediação. Né? Então, as palavras da ordem do dia é isso. E o advogado é fundamental no acompanhamento de tudo isso, né? Para poder garantir a isonomia das partes. Só uma fala final que eu gostaria, que eu acho que muitos dos nossos ouvintes devem ter essa pergunta em mente. Reduzir condomínio pode? Entendimento pode. Essa tem que ter muito, no meu entendimento é possível, mas tem que ser feito com muito critério e consultando os jurídicos do condomínio. Por quê? Eu vi muitas soluções, e aí tem que ter muito cuidado com essas soluções mágicas, onde o síndico é ordinária. E isso não deve ser feito. Por quê? Porque nas unidades condominiais que estão alugadas, o fundo de reserva pertence ao proprietário e as despesas ordinárias são de responsabilidade do inquilino. Se ele pegar o fundo de reserva para pagar a despesa ordinária, ele vai estar pegando o dinheiro de um para pagar a dívida do outro.
Então, tem que ter muito cuidado com as soluções. É possível? É. Por exemplo, se ele consegue, ele está com uma obra alta no condomínio, nesse momento não se aconselha a fazer obra. Ele para de pagar a obra, pega aquele dinheiro, paga as despesas ordinárias, desde que aquela obra não seja uma despesa extraordinária. Então, por isso que eu digo, tem que consultar o jurídico, porque tem que ter muito cuidado com essas soluções. Então, agora, digamos que ele consulta o jurídico, consulta o conselho e, por exemplo, ele resolve pegar o dinheiro do fundo de reserva e pagar a despesa ordinária. Ele pode fazer isso de uma forma antecipatória para que isso seja ressarcido como despesa ordinária. Isso possa vir com uma cota extra específica para que o locador possa cobrar do locatário esse ressarcimento. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que consultar o jurídico, tem que consultar o conselho, tem que esclarecer a comunidade condominial e tem que ter uma solução depois para repor caso esses instrumentos que eu falei agora. Muito cuidado. Tá? Ana, você acha que a mediação nisso aí pode ajudar? Então, ela não é milagreira, né? Como eu sempre falo, não é milagre, né? Mediação não é milagre. E também não é terapia, né? A pessoa não, fica lá. Eu já vi tanto mediador que se... Porque, assim, na brincadeira, são 16 anos que eu sou mediadora e conciliadora, né? Então, a gente vai adquirindo experiência, né? Tem mediadores que gostam mesmo de ser um terapeuta, né? Mas não é para isso que ele foi treinado. Ele foi treinado para ser conciliador e mediador. Então, é essa a função que ele tem que exercer. E na questão de diminuir cota condominial, eu costumo falar o seguinte: é muito fácil você gerir qualquer coisa quando você tem dinheiro, né? Seja um bom gestor quando você não tem dinheiro, né? Então, você não pode, olha, então eu vou diminuir a cota condominial. E aí eu vou deixar de pagar só a empresa de elevador. Pronto. Todo mundo vai de escada, por exemplo. Né? Então, assim, porque eu não consigo. Ou eu diminuo ou eu não pago a empresa de elevador. Sabe? Não é assim que funciona. As pessoas, cada vez mais, está sendo necessário a profissionalização do gestor, né? Do síndico daquele condomínio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso de cota, com a questão da reserva. Tudo tem que ter uma orientação muito detalhada. Como agora também, eu vou me permitir aqui, surgiu advogado especializado em condomínio saindo do chão, né? Está caindo da árvore. Está caindo de árvore. Está caindo da árvore. Aqui está voltando, aí está caindo da árvore. Como é que é o negócio? E aí, assim, o que os síndicos que estão nos escutando, né, procure um que tenha realmente no seu currículo a expertise de ser um advogado que trabalha e vivencia condomínio há muitos anos, né? Porque para uma situação dessa, não dá para você ter um estreante. É mais ou menos como você colocar um médico para fazer uma cirurgia cardíaca de alguém que tem pressão alta, tem mais diabetes, mais não sei o quê, e pegar um residente e mandar fazer a cirurgia. Não dá. Você tem que ter alguém que seja especializado na área para tratar o doente. E hoje né, o setor imobiliário em especial, o condomínio, ele está com uma doença chamada pandemia. Né? Ele tem essa doença dentro dele. Então, nós precisamos de advogados e mediadores que sejam especializados na área. Eu fico batendo nessa tecla porque eu acho que é bem necessário mesmo. Posso fazer algumas observações, não sei se tem tempo ainda, Vânia, em relação aos direitos do devedor, porque a Ana falou um negócio bem legal, né? Que está surgindo, o advogado realmente está, você abre o bueiro, você abre a geladeira, sai 3 ou 4. Então, nesse momento, agora tem que ter muito cuidado, né? O condomínio agora está fervilhante, todos estamos em casa, né? Crianças,
cachorro e a garagem, e o condomínio clube está fechado, né? Tive um exemplo de um grupo que eu ia colocar para vocês, mas pela hora, mas só passando, que o condomínio estava fazendo exercício na garagem, porque a academia estava fechada, mas vamos passar, senão a gente não aborda outros temas. Então, quer dizer, condomínio agora é o tema do tempo. O mundo está confinado em condomínio, né? Então virou... Exato, todos estão vivendo. Foco, né? E aí, mas vamos lá. Complementar a ideia. É importante consultar sempre o jurídico, porque o devedor também tem direitos. E nessa de que o devedor tem direitos, não adianta atropelar, vai fazer bobagem. Então, assim, o que o credor condomínio pode fazer? Ele pode inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a Serasa, a SPC e tal. Ele pode fazer a demanda judicial de execução ou de cobrança. Ele pode proibir a presença dele na Assembleia. Tudo isso tem disposição de lei. E existe uma divergência em relação a você proibir o uso dele de área comum, desde que não seja serviço essencial, desde que não seja uso essencial, tá? Por que isso? Teve uma decisão, ano passado, do STJ, que falou que não poderia proibir o condômino inadimplente de usar as áreas comuns. Eu não lembro agora qual era especificamente. Mas, na fundamentação da decisão, falou-se o seguinte: olha, realmente, tal área que está sendo discutida aqui no processo não pode proibir, porque trata-se de serviço essencial. Então, trata-se de uma área essencial, né, não um serviço, mas trata-se de uma área essencial. Mas, se não fosse uma área essencial, o próprio ministro fala isso na fundamentação. Em princípio, eu não vejo problema de proibir. Então, não era o escopo da decisão, aquilo não transitou em julgado, era só uma fundamentação, não é vinculante, mas ele abriu uma porta para que se faça isso. Por isso, muito cuidado. A gente coloca uma ideia só, né, mas essa ideia não é absoluta, ela não deve ser usada de qualquer forma. Então, assim, cuidado, o devedor também tem direitos. E aí, balizando direitos de credores e devedores, é que eu acho que a mediação tem um campo enorme aí para poder arrumar as coisas, né? Eu vou só fazer mais uma perguntinha aqui, senão a gente vai extrapolar o horário. Pretel, queria uma coisa muito sucinta, senão a gente não adentra os outros assuntos, tá? Que são obras, barulho e fechamento da área. Pelo jeito está muito interessante, mas senão a gente vai extrapolar o horário. O Acebuarte, essa pergunta é para você, Pretel. Pergunta: se o boleto de condomínio já é um título executivo, para que o acordo ser outro título judicial? Pois é, Duarte. O Duarte é colega nosso aqui de São Paulo. Mandou um abraço também para você, estima, etc. Eu respondo, Vânia, porque foi eu que fiz essa colocação, tá? Ah, foi você? Se quiser, eu respondo. Então, vocês dois, mas de forma breve, por causa do horário. Lembra que eu falei? Tá bom. A pergunta é muito boa, tá? A pergunta é muito boa. Lembra que eu falei que o título executivo ele tem que ser líquido, certo e exigível? O Código do Processo Civil novo, de 2015, ele trouxe um rol de títulos executivos e ele colocou a cota condominial. Mas o fato de ser cota condominial por si só não garante que seja um título executivo. Você precisa dos demais requisitos. Tem condomínio que não atinge os 3 requisitos: de certeza, liquidez e exigibilidade. Muitas vezes, você não tem certeza quanto aos valores, você não tem uma identificação muito clara quanto a credor e devedor. O credor sempre tem, mas a devedor. Então, às vezes, é perigoso você entrar com uma execução só porque é dívida condominial. E aí, quando você tem a oportunidade de fazer um acordo, você arruma todos esses requisitos do título, e aí você não tem mais dúvida em relação ao título. Certo? Eu acho que está bem explicado pelo Luiz, né? Eu acho que não tem nada a acrescentar, e é justamente isso, porque as pessoas pensam que a simples cota dá para ir lá executar. E não, você tem que juntar a ata da Assembleia, que determinou qual é o valor, né? Entre outras coisas. Você tem toda uma documentação a ser juntada para poder executar a cota condominial. Então, não é só pegar o boleto e executar, né? Então, a gente orienta justamente a necessidade do advogado
para o condomínio. Essa é realmente a chave, né? Mas advogado que tramita em condomínio com bastante experiência, porque hoje eu falei, o nosso doente hoje, além de cardíaco, ele ainda tem outras complicações. Então, não dá para ser um recém-formado, com todo o respeito aos recém-formados, que tem alguns que são bons, mas, assim, tem que ter experiência na área. É assim que eu penso. Vamos, então, adentrar ao próximo tema, obras e barulho. Tudo bem. Eu começo, Ana. Doutor Luiz. Quem fala mais começa, né? É que você tem toda a lei, né? Aí depois eu estou lá e falo, tá bom, a lei dele está bonitinha, mas olha, vamos fazer diferente? Vamos ser práticos. Vamos fazer diferente. Vamos lá. Seguinte, vamos lá, obra e barulho, né? Tem uma lei estadual, eu vou falar aqui de uma lei estadual do Rio de Janeiro, né? Eu sei que tem colegas de São Paulo aqui também, mas vou falar também de um modo geral. Tem duas leis estaduais que falam sobre obras e barulho. Transitória, só para esse período de pandemia. A lei 8808 de 2020 foi sancionada semana passada. Ela diz que o síndico pode proibir obras não emergenciais, independentemente da natureza, tá? Independentemente de ser útil, voluntária ou necessária, se não for emergencial, o síndico pode proibir. Ela faz uma ressalva dizendo que se for obra pequena, se forem pequenos reparos, desde que não causem fechamento de água, que poderia criar problemas de higienização, também poderia. Tem uma outra lei estadual, tem uma outra lei estadual que fala. Aí tem uma outra, não é lei estadual, não. Tem outro projeto de lei, que é aquele projeto Anastasia, né, a PL da Anastasia, que ela fala várias coisas de direito civil, que todas se aplicam ao condomínio, prescrição, decadência, mas em relação à obra, ela fala que são obras necessárias e estruturais. Nesse ponto, a lei estadual anda melhor do que a PL federal, porque obras estruturais e necessárias não necessariamente são emergenciais. E aí a lei estadual anda melhor, porque ela é mais precisa. O que importa nesse momento é o emergencial, claro. O que não é emergencial, a gente não está de férias, tem muita gente em casa trabalhando, tem que ter respeito, né, ao sossego, saúde e segurança dos demais. Os 3 S, que estão no 1336, do inciso 4 do Código Civil. Portanto, a lei estadual anda melhor. A lei federal, o projeto de lei ainda é um projeto, está na Câmara dos Deputados, ainda não foi aprovada, mas o que temos hoje é essa lei estadual para o Rio de Janeiro. São Paulo, realmente, eu desconheço se tem alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer forma, ainda que não tivesse lei, eu entendo que a atitude do síndico deva ser somente permissão de obras emergenciais. Eu vou parar por aqui, depois eu tenho um complemento para fazer, mas para não monopolizar demais. Justamente, assim, teve muita gente que estava, por exemplo, com a obra no meio, né? Então, tinha quebrado o apartamento ou um cômodo todinho e, de repente, veio a ordem, não pode continuar, né? Então, assim, como resolver essa questão? É por isso que eu falo que, nessas horas, é interessante a mediação, entender a necessidade daquele que está também precisando terminar a sua obra. Ou, olha, falta colocar um piso, não vou fazer barulho. Tem como, por exemplo, um terceirizado ou um prestador de serviço entrar 6 horas da manhã e conversar com a pessoa para terminar a obra, para não ficar com o cimento dentro do apartamento, porque o cimento pode trazer uma alergia, tem uma pessoa de idade, ou tem uma criança, sabe? Então, assim, a gente nunca pode esquecer que o condomínio, ele não é a unidade 31 com a unidade 32, como foi lembrado outro dia numa live, né? Ele é composto de pessoas, de necessidades das pessoas. Agora, evidentemente que mas eu já tinha planejado uma obra, e agora o que eu faço? Bom, vai ter que você conversar com quem que consegue. Hoje nós estamos aqui
estamos fazendo essa live, imagina se alguém estivesse batendo martelo na cabeça de cada um de nós. Nós estamos trabalhando, né? E a mesma coisa outras pessoas. Então, essa necessidade que as pessoas veem, mas eu já tinha contratado. Esses dias eu vi uma moça dando entrevista, a Igreja Nossa Senhora do Brasil aqui em São Paulo é uma das igrejas mais disputadas para casamento aqui. As pessoas reservam data 1 ano e meio antes, é bem disputado. O que aconteceu? Desmarcou o casamento. Ela quer casar naquela igreja, a igreja está fechada, desmarcou o casamento. A mesma coisa é o condomínio. E o que o padre resolveu? Ele vai aumentar o número de casamentos na igreja. Foi a resposta que ela deu. Então, vejam que houve uma mediação de todas as pessoas envolvidas e tudo aquilo que eles já tinham pago, as pessoas vão garantir por ocasião da celebração. A mesma coisa aqui, não começou a obra ainda, a obra não é necessária. Mas eu já contratei o pedreiro, já contratei já comprei o material, já contratei o pintor. Bom, nós vamos ter que conversar com essas pessoas. Não é necessário. É isso que as pessoas têm que entender para poder conviver. Eu acho que essa pandemia veio trazer um ensinamento magnífico de todo mundo. Os colegas falam, Pretel, você não sabe, tem gente que vê como empresa, tem gente que vê como sociedade. É o lar de cada um. É onde as pessoas vivem. Nessa sociedade moderna, eu acho que nem os mais novos tinham se dado conta disso. Porque trabalham fora o dia inteiro e no sábado e domingo almoçam fora. Então, não convive dentro do seu próprio espaço. E hoje, as pessoas estão tendo a percepção do tamanho, até do tamanho do lugar que vive. Eu escutei de um construtor isso, que a construtora já está pensando no quê? Olha, aquele modelo, será que aquele modelo de um lugar pequenininho é o ideal de nós continuarmos? Será que o modelo de ter uma grande varanda, mas eu não ter um espaço maior dentro, é o que vai prevalecer daqui para frente? Como será o modelo daqui para frente? E as pessoas têm que conviver com as outras, esquecendo que existem as paredes, que nós estamos todos na vertical, debaixo do mesmo teto. Então, temos a questão de que viver em condomínio é novo. Novo por quê? O primeiro grande condomínio da América Latina foi aqui em São Paulo, que é o Martinelli, que fez 100 anos agora. E que ele teve que morar lá em cima para poder dizer que o condomínio não caía. Esse espaço de tempo é muito pequeno. Até então, a humanidade só morava uma do lado da outra. Hoje mora uma em cima da outra. E agora nós moramos um em cima do outro, tendo o cuidado de não passar uma doença e nem ter essa doença, com esse gravame ainda. Então, eu entendo que tudo isso é uma grande modificação, um grande aprendizado, que as pessoas daqui para frente vão ter que refletir e se adaptar nessa nova maneira de morar. Era isso que eu tinha para falar. Posso fazer algumas observações, Vânia? Pode, à vontade. Como a Ana falou muito bem, tem que conversar, né, se a obra está em curso. Aí, dependendo, né, se dá, se não dá, tem que conversar com um lado, conversar com o outro. A lei estadual, ela já faz uma suspensão, ela já dá esse direito de suspensão automática dos contratos, né, o que já vem impondo regras, né, não sei nem se isso é bom ou ruim, mas pelo menos é um parâmetro, né, em relação aos contratos, porque, no meu entendimento, agora, o Estado, nas suas 3 esferas, né, de executivo, legislativo e judiciário, eles têm que atuar muito, né, tem que estar presente para poder pacificar a sociedade. O executivo cuidando da saúde, da educação, da informação, da segurança, o legislativo dando parâmetros de conduta com as leis, né, e o judiciário, o que sobrar, cai na mão deles, não tem jeito. Né? E a sociedade civil, através da mediação, é uma ferramenta muito maior para conseguir desafogar tudo isso. Então,
na lei estadual já vem suspendendo automaticamente os contratos de empreitada, proibindo que se cobre multa e juros por eventuais atrasos. Uma coisa importante que a Ana falou é que esses desastres, eu vi até outro dia numa entrevista, uma pessoa falando, que eu não vou me lembrar agora quem foi, eles costumam acelerar processos já em curso, né? Então, os recursos tecnológicos, a mediação, né, mais do que nunca vão se consolidar nesses momentos, né? Porque é a ferramenta que a gente tem, o judiciário não dá conta de tudo, não tem jeito. O que tem se usado ontem, até eu estava conversando com o André Junqueira na live, o que tem se usado nesse momento, né? Houve, no estado de exceção que a gente está vivendo, uma inversão de ônus probatório, né? Existe uma presunção de boa-fé, existe uma presunção de inocência, então, quando ele vai fazer uma obra, quando ele vai usar uma área comum, ele não tem por que ninguém presumir que ele vai usar de maneira indevida. Em princípio, ele vai lá e usa. Se ele cometer algum abuso ou algum equívoco, o judiciário está aí para isso, o condomínio vai lá e pune ele da forma que... Nesse momento, como estamos num estado de exceção, inverte o ônus da prova. Cabe ao condômino, que vai tomar a medida, ele apresentar de antemão todas as garantias de que ele não vai causar transtorno, né? O que antigamente seria impossível você provar isso, né? Não, aliás, na verdade, isso nem é tanto uma novidade, isso é um processo de aceleração, como a gente tinha falado, porque a ABNT 16.280 mais ou menos já vai por esse caminho, né? Aquela norma da ABNT, porque ela exige do condômino previamente uma série de documentos, como planta, ART, RRT e uma série de coisas para provar que ele não vai fazer nenhum tipo de intervenção indevida na estrutura. Então, hoje em dia, mais do que a intervenção indevida, tem que ser emergencial. E uma coisa até que o André comentou comigo, que eu achei uma boa solução, apresentar laudos médicos mostrando que aquela obra não vai trazer nenhum risco para a comunidade. E até eu falei, André, mas alguém já te apresentou? Porque eu não consigo imaginar um médico que assine isso, né? Ele falou, olha, uma vez me apresentaram e o que o médico falou foi o seguinte: a obra começa, ninguém sai de casa, nem para pegar nem para comprar um copo d'água na esquina, até que termine a obra. E ele falou, realmente foi tão inviável que eles acabaram desistindo. Então, essa inversão é importante nesse momento para garantir a segurança de todos, porque nós estamos confrontando vida com propriedade. E nesse confronto, a vida prevalece. A saúde sempre prevalece, né? Então, todos os outros conceitos de propriedade, em especial tão valoroso para a nossa sociedade, eu falo para a nossa sociedade, porque se nós tivermos um condomínio de ciganos, como tem aqui em São Paulo, a propriedade já tem uma outra, um outro peso, né? Os ciganos, eles têm um outro peso para a propriedade. Então, esses valores, eu acho que os valores, principalmente, além dos institutos, a saúde é fundamental. Se você não tiver sucesso, você não tem saúde também, né? Então, o barulho, ele acaba que ele incomoda muito a todos, né? É difícil uma pessoa dizer, eu convivo bem com barulho. Eu falo assim, você convive bem com barulho porque você não vive no barulho. A hora que a pessoa começa a viver no barulho, é uma outra história, né? Então, tem todos esses detalhes que a gente tem que ressaltar, né? Diga, Vânia. Podemos passar, então, vocês terminaram essa parte de obras do barulho? Só fazendo todo esse tempo, né? Eu comecei o meu trabalho em 2008, gerou o meu trabalho de pós-graduação em mediação condominial, porque eu estava síndica, e eu sempre tive né? Quando a gente fica mais velhinho, Luiz, de vez em quando a gente sai com umas pérolas assim, olha, fazer tal coisa, a pessoa faz, filha, né? Então, assim, foi pagar alguns pecados, né? E aí depois voltou à vida normal. Né? Todo mundo tem. E aí eu juntei, estando síndica, com o que eu estava aprendendo lá na primeira pós-graduação que teve de método alternativo de soluções de conflitos na Escola Paulista da Magistratura,
e fiz o meu trabalho sobre mediação condominial, que não existia na época. Só existia mediação familiar e mediação empresarial. Hoje você tem mediação em todos os setores: seguro, agronegócio, transporte, né? Então, voltando à história do barulho, eu brincava muito no condomínio, eu falava assim, gente, se tiver qualquer barulho no condomínio, não interfona, porque eu já ouvi o barulho. Porque o que as pessoas entendem é que a própria edificação é eco, e cada edificação ela tem um eco diferente pela própria obra. Eu falava, se eu não tomei providência ainda, naquela época eu não tinha, tinha o celular já, mas não era tanto, a hora que eu chegar no condomínio eu tomo a providência. Se eu não tomei a providência, eu não escutei. E por quê? Porque o barulho, em todos esses anos, todos, sem exceção, o barulho é o campeão de reclamação. Né? Seja ele de música, seja ele do que for. O cachorro, só fazer uma parte, porque o cachorro merece um destaque, né? Quando eu fiz o meu trabalho, o cachorro tinha muita reclamação. Mas de 2008 para cá, ele teve uma ascensão social e agora ele é filho de muita gente, sobrinho, neto. Então as pessoas não reclamam mais tanto do cachorro, né? A não ser que seja um cachorro muito chato, senão ninguém reclama muito de animais. Né? Então, assim, eu só quero salientar que qualquer barulho constante e inexplicável que fique atormentando os outros, ele realmente influencia até na própria saúde. Posso duas coisinhas antes da gente falar? Só vou avisar o seguinte, faltam 3 minutos, vamos passar um pouquinho da hora para finalizar ali o fechamento de área comum. Deixamos a área comum para outro dia, então. Senão a gente fala para podemos deixar a área comum para outro dia, por Luiz? mim, à vontade, como vocês quiserem, podemos. Mas a gente não ia ter 4h30? A gente não ia ter 4h30? Nós combinamos 1 hora, mas vocês mais 15 minutos, 10, 15 minutos. O pessoal decide aí, vocês que sabem, para mim. Eu estou com tempo. Para mim, tanto faz. Então, se for mais 15 minutos, acho que é possível, né? Pela agenda aí das pessoas também. Posso dar 2 exemplos rápidos, só para a gente fechar barulho. Tivemos 2 exemplos aqui nesse período de pandemia, do DJ Alok, que fez uma baita festa num condomínio, e da Pugliese, que fez uma baita festa numa casa. Né? Então, assim, e quando foram questionar a Pugliese em relação à festa que ela tinha feito, ela falou assim, mas eu estou na minha casa. Minha casa, eu faço o que eu quiser. Não, senhora, não faz o que você quiser. Eu todos os patrocínios. Pois é, a lei não, assim, isso foi uma atitude irresponsável dela, mas, assim, juridicamente falando, não faz o barulho que quiser, não. Artigo 1277 do Código Civil fala do direito de vizinhança. Né? Tem o condomínio edifício, onde você tem as relações condominiais, né, das pessoas ali que moram no seu condomínio, mas tem o 277 que fala do direito de vizinhança, fazendo só uma distinção técnica do que é condomínio, do que é vizinhança, porque a gente pensa que o nosso, tecnicamente, né, que o nosso vizinho de porta, que o nosso condômino de porta, né, é o nosso vizinho. O direito, ele não é seu vizinho, ele é seu condômino. O direito, o seu vizinho, é aquele imóvel que está próximo ao seu e que ele tem uma proximidade tal que a sua interferência aqui afeta ele lá. Tá? Então, assim, isso é de vizinhança, isso é vizinho no direito. Então, a Pugliese, ela não feriu um direito de condomínio, porque não tinha condomínio ali, ela era a única dona da casa dela, mas ela feriu o direito de vizinhança, porque o barulho que ela fez, a interferência que ela fez na unidade dela, influenciou as unidades vizinhas, os imóveis vizinhos, né? Então, ela está muito equivocada nesse ponto. Outra coisa é que, eu me lembrei agora do negócio, até comentei ontem, eu não sei se vocês viram vou fazer uma quebrada rapidinho, depois você puxa a minha orelha. Não, o pessoal aqui está dizendo que quer que continue, entendeu? Então, agradecendo aqui, que está muito bom, Silvana parabenizou ambos. Então, eu estou aqui no chat, o pessoal diz que quer continuar, entendeu? É com a minha voz, não tem problema nenhum, continuamos amigos, não tem problema. Só porque eu lembrei de um negócio, vocês viram a data limite? Né? Data limite é aquele documentário, né, que fala do Chico Xavier,
onde ele fala o seguinte, que 60 anos, daqui a 60 anos vai ter a Terceira Guerra Mundial, vai ter uma intervenção do ser humano, vai acontecer isso, aquilo, e aí caiu mais ou menos agora, né? Caiu, na verdade, em 2019 e tal, 2020, então todo mundo está atribuindo o que está acontecendo agora, a Terceira Guerra dita pelo Chico Xavier lá atrás. E o que diz no documentário? Que os extraterrestres estão na órbita do planeta Terra com medo de uma guerra nuclear atingir o sistema solar. Então, se você parar para observar, o direito de vizinhança afeta os extraterrestres, porque o que a gente faz aqui afeta eles lá, entendeu? E eles estão de olho, entendeu, Ana? Eles estão de olho, entendeu? Eles vão entrar com uma ação contra o planeta Terra, se alguém fizer algo, porque vai afetar eles lá, entendeu? Então, assim, muito cuidado, porque o direito de vizinhança é interplanetário. Vamos usar da mediação, precisamos falar com os extraterrestres. Eles estão na nossa órbita. Nós temos aqui o mediador assistindo também, Tiago Duque, vamos juntos aqui nos unir e vamos falar com os extraterrestres. E o último exemplo que eu queria dar era do Alok, né, que ele fez um evento lá, uma live, na cobertura dele, é um DJ, né, famoso, embora eu não conheça a música, mas assim, é um DJ famoso, ele fez um evento na cobertura dele que incomodou todo mundo, né? Todo mundo, como muita gente, todo mundo. E o síndico desse dele foi um evento de nível mundial, né? Porque ele é um artista famoso. Então, o síndico gravou um vídeo dizendo o seguinte, tal, com os advogados do Alok, que é o DJ, eu recebi várias reclamações de condôminos dizendo o seguinte, poxa, eu tenho um filho pequeno, poxa, eu tenho uma esposa em casa, tenho tal situação, não faça isso. Assim, mas não é porque uma minoria vai ser prejudicada que a gente vai deixar de beneficiar maioritariamente errado. Tá? Democracia não é a subjugação da minoria pela maioria. Ao contrário, é o respeito às minorias. E aí você inverte valores. Porque a partir daquela pessoa que tem o direito ao sossego, aquela pessoa que está correta em não permitir uma festa, nesse momento, isso é muito ruim dentro do condomínio, né? O que você acha? Nesse caso específico, né, deu muita confusão. Eu também ouvi a declaração do Marcos aqui em São Paulo, é nosso colega, e ele resolveu tomar essa atitude. Ele achou bem apostar, como diz ele, que valeria a pena correr o risco, né? Também não sei se a informação é correta ou não, mas me parece que a atitude já contra essa decisão, porque o problema ali, além do barulho no condomínio, a vizinhança como um todo também acabou tendo consequências, né? Porque o som era muito alto, então não era só um condomínio, era dizer o que é que vai resultar nisso, mas realmente ele decidiu, ele é um advogado que sempre está na Globo, no nosso SP1 aqui, da consultoria, um advogado de condomínio, e agora resta aos condôminos saberem que atitude os que se sentirem incomodados fazerem, procurarem, como diz o povo, procurarem seus direitos, né? Mas ele entendeu dessa forma. A gente não tem muito o que falar. Eu acho que perturbar o sossego de alguém, em qualquer momento, ainda que seja de um, basta um. Você está, aquilo que eu falei, o sossego ele pode trazer consequências à saúde, né? Conviver em condomínio. Essa é a ideia que eu tenho. Né? Eu diria o seguinte, que o sossego ele é um valor que faz parte da dignidade da pessoa humana, que é protegido pela Constituição Federal, né?
Pois é. Então, assim, ele é direito da personalidade, direito fundamental. Então, assim, tem que ser muito bem resguardado. Não tenho a menor dúvida. Diga, agora qual que é a outra questão, Vânia? Agora é a última, fechamento de área comum, que também é uma área, olha só, que também é um tema palpitante, tanto quanto, né, aos demais, mas fechamento de área comum, principalmente nos clubes, ou ginástica, ou área de ginástica, ou aquela área de lazer das crianças, dentre outros, né? Então, é com vocês aí, passo para vocês, fechamento de área comum. Lógico. Você falou toda a sua lei para depois eu falar o restante. A sua lei. A minha lei. Aí você fala a sua lei. Bom, é o seguinte, fechamento de área comum é um tema polêmico, mas eu tenho um posicionamento muito que é o que vem sendo adotado de um modo geral, que o síndico, na verdade, ele não tem o direito de fechar, ele tem o dever de fechar a área comum. Toda a normativa que se construiu em cima dessa pandemia, de evitar a aglomeração de pessoas, ela faz com que seja necessário o fechamento de área comum. Vamos lá. Tentando explicar basicamente, os atos do síndico, eles podem ser divididos em dois. Eles podem ser divididos em atos negociais, ou negócios jurídicos, como a gente chama de direito, ou atos não negociais, que são os atos jurídicos. Negócios jurídicos são aqueles atos que visam criar direitos, manter direitos, modificar direitos, ou extinguir direitos. Por exemplo, demissão de funcionário, renúncia ao cargo de síndico, contratação de uma empresa de prestadora de serviço, isso são atos negociais, onde ele tem uma maior liberalidade de agir. Os atos não negociais, ou atos jurídicos, são aqueles atos de mero cumprimento de norma. Ele não tem escolha. Por exemplo, contratação de um piscineiro, convocação de assembleia geral ordinária. Então, são atos que não são discricionários, né? São meros cumprimentos de norma. E aí, o que a gente tem que pensar é se o fechamento de área comum é um ato negocial ou não negocial. E, no meu entendimento, diante de toda a normativa que se formou, o fechamento de área comum é ato não negocial. Não existe discricionariedade sobre isso. Ele é obrigado a fechar a área comum. E aí eu te pergunto o seguinte, e se uma assembleia de condomínio determinar que não vai fechar a área comum? Ainda assim, o síndico deve cumprir a determinação da assembleia ou deve cumprir a normativa? No meu entendimento, ele deve cumprir a normativa, porque o síndico, a assembleia não é soberana. Essa história da assembleia soberana é uma balela. A assembleia é soberana dentro dos limites da lei. Sempre foi assim, né? A Assembleia não é um poder constituinte, a Assembleia não existe isso, né? A Assembleia, ela constitui as leis dentro do condomínio que estão balizadas por legislações, né? Por Constituição Federal, Código Civil, por aí vai. Então, no meu entendimento, a Assembleia não tem poderes para manter aberta a área comum. Qualquer condômino, caso a área comum esteja aberta, pode entrar com uma demanda obrigando o fechamento, porque o direito dele à saúde e à vida, consequentemente, estão em jogo, tem um valor muito maior do que o entretenimento e tudo isso. Então, o fechamento de área comum, terminando a minha lei, Ana, ele é um ato não negociável, obrigação do síndico. Não sei se você então, concorda. Agora eu vou falar da minha lei agora, tá? Então, assim, quando as pessoas me perguntam sobre o fechamento da área comum, eu falo assim, se eu fosse síndica, né, eu tinha fechado. Fechava. Eu prefiro, ainda que o tribunal depois entenda que eu deveria ter deixado aberto, eu prefiro pecar estável literalmente por morte de pessoas. Ninguém está entendendo isso, né? Então, assim, se eu sou síndica, eu fecho. Né? Dando exemplo bem básico. Por quê? Porque a saúde é em primeiro lugar, como você falou, nós estamos concordando. Você viu que tudo nós acabamos, as nossas leis se convergem, né? Em tudo nós temos saúde em primeiro lugar. Então, nós temos que imaginar a seguinte situação. Hoje eu estou dentro de um condomínio
e aí o síndico abre alguém que estava dentro do condomínio, está contaminado, não sabia, e eu, de repente, me contamino também. Até então eu não estava contaminada. Como é que vai ser isso? Mas eu posso me contaminar porque eu vou estar subindo e descendo no mesmo elevador? Né? Então, assim, são essas questões que as pessoas têm que pensar um pouquinho, né? Qual é essa necessidade? Ah, mas eu não estou aguentando ficar dentro de um apartamento, eu preciso sair para dar uma voltinha. Tá, sai, dá uma voltinha. Mas não na área comercial. Nós temos condomínios que têm parques dentro. Então, se alguém achar que dá para andar de 1 em 1 ou de 2 em 2, e decidirem dessa forma, a gente até pode ser que, apesar que eu volto a insistir, um dos vetores, e tem gráficos para isso, um dos vetores mais constantes de transmissão é o elevador. Então, nós temos que repensar, né? Não assustar as pessoas, mas repensar. Ah, mas toda vez que entra um e sai um, o elevador é limpo. Tá, mas quanto tempo, mesmo com a limpeza, o vírus fica? Ninguém sabe essas respostas, nem os infectologistas sabem. Como é que nós vamos saber? Essa é a questão. A saúde sempre em primeiro lugar. Então, sendo concluindo aquilo que você fala, Luiz, o ato do síndico e a responsabilidade dele civil e criminal, essa história da Assembleia Soberana, eu quando escuto também me arrepio, sabe? Concordo plenamente com você. A Assembleia Soberana, mas quem vai assinar sou eu. Então, se sou eu que vou assinar, sou eu que vou decidir. Então, nós não estamos aqui em poderes públicos, nós estamos numa questão de direitos privados. É isso que eu tinha para colocar. Eu concordo com você, onde você colocou muito bem, que deixa o judiciário fechar, então. Né? Eu vou fazer a minha parte. Se o judiciário achar que deve fechar, aí é um problema dele. Aí o juiz depois que assuma a responsabilidade. Né? Quero ver ele assumir. Né? Se ele achar que tem que abrir a área do condomínio, bom, o condomínio foi lá, entrou com a ação e abriu. Bom, tá bom. Né? Ah, mas o condomínio vai arcar com a despesa processual. Vai. Mas eu, enquanto ser humano, é isso que eu estou falando. As pessoas esquecem, né, desses argumentos, da saúde em especial. Né? E eu acho que hoje em dia não tem juiz que não privilegie a saúde, né? Mesmo porque eles também moram em condomínio. Desembargador, então, são meus coleguinhas contemporâneos, eles devem estar um pouco mais acomodados do que eu. Nesse momento, o judiciário está sendo bem sensível em relação a essas questões. As decisões, de um modo geral, todas são de fechamento, todas têm tido um caráter muito rígido nesse sentido. Isso é importante. Mas muito humanitário. Legalistas, mas humanitários. É isso que a gente tem. E o que eu costumo dizer para muitos síndicos, clientes e que consultam a gente é o seguinte: se tem uma decisão da Assembleia que te deixa extremamente desconfortável, renuncia, sabe? O cargo não é vitalício, não se apegue ao cargo, não, porque senão depois você vai acabar se comprometendo. Né? Então, assim, porque de um lado você tem a pressão da Assembleia, por outro você tem a lei que não te permite fazer aquilo, você pode renunciar também, assim, isso. E às vezes quando a gente fala isso, parece que se suicida. Não é suicida, renuncia, né? Você não está confortável naquela situação. Renuncia, não vejo problema. O que eu vejo, Ana e Luiz, o grande inconformismo dos moradores, vou falar condôminos, inquilinos, ocupantes, o que seja, né? Porque nós temos várias qualificações num condomínio. Eles dizem o seguinte: é área comum, eu tenho direito. E aí? Como vocês saem disso, juridicamente falando e pela mediação? Vai você ou eu, Ana? É a última, né? Vou eu.
Nós estamos a 15 minutos extrapolado do tempo, é com vocês. Eu sempre falo que o condomínio ele é um laboratório muito agradável para nós colocarmos na cabeça das pessoas que depois da nossa Constituição de 88, todo mundo passou, e não é que eu não acho que tenha que ser assim, passou a ter os meus direitos, né? Não são os meus direitos, são meus direitos, né? Eu tenho direito porque eu sou dono da área comum. Eu acho que essa pandemia, ela veio para nos dizer, olha, nós temos muitos deveres, nós temos o dever com o próximo, nós temos o dever de preservar a comunidade, nós temos o dever de preservar a coletividade. Então, nós temos o dever de manter o condomínio funcionando, nós temos o dever de contribuir com a nossa cota condominial. Essas questões e esses pensamentos que nós temos que aproveitar nesse momento tão triste da humanidade e tirar uma nova lição. Não é serviço, né? Relembrando aquilo que você falou logo no início, não é serviço, ninguém tem que fazer nada para você, você é parte do problema, né? Sim, mas assim, mas eu vou usar a área comum porque eu sou dono. Volta naquela história, eu sou dono, eu posso tudo, né? Você deu o exemplo da menina lá que foi a festa. Eu sou dono, eu posso tudo. Não, ninguém, no mundo, ninguém, e aí com os ETs, né? Então, assim, no mundo, tem que aproveitar. Ninguém é dono de nada, tem um monte de gente aí olhando. Então, assim, é essa nossa questão desses novos valores, desses novos velhos valores, né, que a humanidade tinha e que em algum momento se perdeu e que devem ser resgatados. Em especial, gente, pode parecer piegas, mas é o amor ao próximo, meu Deus do céu. Né? Então, a gente tem que resgatar esses valores. Não tem jeito. É isso que eu queria colocar. Outro dia me consultaram o seguinte, até comentei isso ontem lá com o André. Me consultaram um condomínio dizendo o seguinte, era um condomínio não residencial, né, um comercial, salas comerciais. Ele falou assim, olha, eu preciso entrar no meu condomínio de madrugada, porque pela minha atividade eu preciso volta e meia de madrugada. E o síndico não está deixando, disse que não vai fazer. Ele falou assim, mas a propriedade é minha, eu tenho que entrar quando eu quiser. Eu falei, olha, desculpa, mas não é assim. A propriedade, o direito de propriedade não é absoluto. E o condomínio, claro, se fosse um condomínio residencial, sim, né, porque é da própria atividade, da própria finalidade. Mas um condomínio comercial, ele não é obrigado a manter um aparato de segurança 24 horas só para o seu interesse. Você que busca um condomínio que tem essas características, mas, infelizmente, eu não tenho como obrigar o condomínio a garantir segurança. O condomínio não garante segurança de ninguém, mas assim, você precisa ter uma estrutura mínima, nenhum custo embutido nessa estrutura. Não posso obrigar o condomínio a fazer isso só para te atender. É uma decisão coletiva e você tem que aceitar essa decisão, né? Nada é absoluto. Encerrando? Tem uma pergunta aqui, tem uma colocação da Maria Helena. Tem sim, tem uma pergunta aqui do Eric, tem aqui um abraço do Junqueira, da Maria Helena, de Giovano Rossetti, da Maria Helena Plácido, também que são mediadores. Agradeço aí a presença dos amigos, os nossos colegas. Fazer só uma colocaçãozinha aqui. Nós temos a próxima live, segunda-feira, pela WB Gestão de Conflitos e Capacitação, que eu só tenho a agradecer antecipadamente agora, antes de encerrar, o Luiz Arechavalo, doutor Luiz Arechavalo e doutora Ana Luísa Pretel, por ter aceitado o convite. Está tão bom que nós estamos extrapolando o horário. Então, a próxima live nossa vai ser na parte de locação, segunda-feira, também de 15 às 16, com os nossos colegas, Dr. Anon Velmovitz e Giovano Rossetti, que também está aqui nessa live prestigiando e mandando um abraço para vocês dois. O tema vai ser mediação de conflitos e impasses locatícios, nesses tempos de Covid. Eu queria fazer uma última, então, pergunta, também que você pontuou bem. Você quer falar da Maria Helena e depois eu falo, então, do Eric e a gente encerra. Na verdade, e agradecendo ela só fez duas considerações aqui, mas não é nem pergunta.
consideração. Uma coisa que eu vi. Ela botou só que a saúde tem proteção constitucional, verdade, com certeza. Direito à vida, saúde, consequentemente, é direito fundamental. Não pode. São duas colocações. E ela falou que na outra, que na ação judicial, até ser julgada, já acabou a contaminação. É verdade. Claro que você tem a liminar, né, que pode ser, mas realmente a mediação é um instrumento muito mais adequado, né, do que a ação judicial. As liminares, com esse colapso do judiciário, as liminares estão demorando muito também, ou seja, nem atende a expectativa que a gente precisa. Entendi. Tá, aqui como eu consigo ver é o LQ, mas o LQ já se identificou que é o Luciano. Me desculpem aqui, mas aqui eu não consigo verificar em relação aos nomes, às vezes, corretos. Me perdoem, tá? Me perdoe aí, Luciano. Eu vou passar, então, a pergunta dele. Boa tarde. Como é a dinâmica de mediação condominial? Em uma ordem de grandeza de custo, para, por exemplo, uma discordância entre vizinho de barulho em excesso durante o dia e o reclamado continua no distúrbio. Bom, está querendo dizer em relação de custo, né? Pelo que eu estou entendendo, em relação de custo e tal. Agora eu vou falar um pouquinho do custo do conflito, né? Qualquer conflito que perdura, ele tem um custo emocional muito maior, né? E as pessoas ainda se encontram dentro do condomínio. Agora, o custo monetário, o custo do dinheiro, né, é a questão de mercado. Então, normalmente, as pessoas que trabalham com mediação têm as suas tabelas, têm os seus valores, e aí depende da região que você está, qual é o tamanho, a complexidade, quantas pessoas têm envolvidas nisso. Então, aí cada caso é um caso. É como você consultar um advogado, um médico, você tem preço de todo jeito. A única coisa que eu falo é, procure alguém que saiba o que está fazendo, como o advogado especialista em direito condominial. É só essa questão. Agora, é mercado, não tem como eu te dizer custa 10 ou custa 20. Eu não sei qual é o caso concreto e tem toda uma tabela aí para poder atender a expectativa das pessoas. Respondido, então, Luciano. É isso? Isso. Quer mais alguma coisa, alguma ponderação, doutor Luiz? Não. Só agradecer muito o convite, parabenizar a Ana pelas explanações, pela interação que nós tivemos, agradecer a presença de todos, além das considerações todas que fizeram aqui, eu recebi algumas por WhatsApp também, de pessoas que estavam entrando e tudo, e muito obrigado aí. Muitos elogios, doutores, muitos elogios. Bom, nós vamos continuar a fazer novos... Vou tirar uma dúvida aqui, Vânia. Então, por favor. Ela está no chat, pedindo... Gostaria de tirar uma dúvida quando... Ela não externou, a Raquel. Ela deve estar digitando ainda. Mas, então, agradecer mesmo, se eu não tiver mais intervenção, agradecer muito. Prazer, Ana. Obrigado aí pela companhia, por explicar as suas leis. Começa a brincar desse jeito, depois a coisa pega, viu? A Raquel finalizou aqui. Qual a distância mínima entre uma casa e outra para se fazer uma janela com vista para a casa do vizinho? Tem no Código Civil essa distância, assim. Deixa eu ver se, enquanto vocês estão fechando, eu vou tentar acho que é 1,20 m. Eu estou em dúvida se é 1,20 m ou 1,50 m. Enquanto vocês vão finalizando, eu vou tentar achar aqui, tá? Porque o doutor Código aqui diz tudo. O doutor Cristiano aqui falou 2 metros. Aqui, não, achei aqui, ó. Posso falar? A Raquel quiser fazer uma mediação sobre isso. Pode. Artigo 1301 do Código Civil. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Ótimo.
Vou colocar aqui na live. Vou colocar aqui no... 1301, e tem o parágrafo primeiro que faz o seguinte: as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Mas a pergunta dela foi de que você veja o vizinho. Então, é menos de 1,5 metro. 1,5 metro, então, é a medida do 1301 do Código Civil. Respondemos, Raquel? Bom, o Cristiano botou 2 metros. O Cristiano botou 2 metros. Não sei se tem outra. Aí eu posso, como a gente está mesmo, como foi pego aqui aí, se o Cristiano tiver uma outra informação, a gente também está aí para aprender. Eu não consigo lembrar de cabeça, eu não tenho essa facilidade que vocês têm aí de procurar na internet rapidinho, né? Me perdoem. Mas, já coloquei aqui, já coloquei aqui 1301 do Código Civil, distância de construção de janelas. Que aí quem quiser consultar, né? Está claro. aqui no chat. Pelo código, né? 1301, ela botou 1,40, o Cristiano botou 2 metros, eu baseei pelo código, mas se tiver alguma outra também, aí realmente eu não vou... E às vezes pode eu ter também... porque essa parte urbanística também, às vezes pode ter alguma questão mais específica, né? Mas eu também... E aí eu estou me baseando pelo código, realmente. Se alguém eu também me baseio pelo Código Civil. Se tiver outra informação, a gente está à disposição para aprender também, né? Vamos aí para isso. Porque quando pedem um tema específico, ambos são advogados, não só o doutor Luiz Ari Chavala como a doutora Ana Luísa Pretel, eu também me incluo, né, mas os palestrantes que eu estou citando, a gente, o que acontece? Quando alguém nos consulta, né, a gente adentra o estudo, né, porque a gente tem um todo, nós não somos também um compêndio de leis, né, a gente precisa realmente aprofundar os estudos. E aí é isso mesmo que o doutor Luiz falou, a gente vai primeiro na Bíblia, Código Civil, que ali está dizendo isso, e depois a gente vai vendo se tem alguma particularidade de município, de estado, se tem alguma reforma específica, então deve ser talvez aí, mas aí a gente vai adequando ao caso específico ao cliente para, obviamente, dar melhor assessoramento a ele. Mas também eu parto aí da primeira premissa, é o Código Civil. Estou com vocês, né? Bom, alguém mais alguma coisa? Estamos em 16h27, quase 16h30. Só posso agradecer a todos, a paciência de todos. Espero que tenhamos atendido a expectativa. Vamos repetir com os nossos colegas outros temas de condomínio, que condomínio é vasto, e se necessário, vocês, quem está assistindo, vai lá no Facebook, na minha página, e comente em relação aos temas, ou se quer que repita esses temas e achou que ainda tem mais dúvidas, né? Então, nós estamos aqui para servir, para compartilhar, para ter conhecimento, para dar conhecimento, e aí nós organizamos a agenda do doutor Luiz, doutora Ana, convidamos outros especialistas, colegas também da área do direito imobiliário, né, da mediação, que realmente nós estamos vendo que essa pandemia vai nos trazer muito mais complicações e o judiciário realmente não terá condição de suportar tudo isso, e estamos aqui para abrir caminhos para nós, caminhos para os colegas, caminhos para os vizinhos, e assim, né, tentar pelo menos um mundo melhor, né? Vamos refletir tudo isso que está nos acontecendo. Só posso agradecer mais uma vez, finalizando. Prometemos estudar para a próxima live o direito alienígena, né, Ana? Para chegar mais rápido. Nós temos alguns mediadores aqui, então o doutor Tiago achou uau essa live interplanetária, né? Então já sei que a doutora a Maria Luísa Plácido também está aqui. Quer dizer, então nós temos alguns outros mediadores que nós estamos prometendo aí, doutora Ana Luísa Pretel, viu? E aí nós pedimos assessoramento do nosso advogado, doutor Luiz Alessio Zavala, como advogado que tem que ser, né? Então, sem advogado, com certeza, para garantir os direitos, é imprescindível. Agradecendo também a presença de todos que estiveram aqui conosco, a paciência, a interação, e estamos aí à disposição. Qualquer coisa, comentem lá na página, né? E aí, novos temas, os mesmos temas, estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada a todos. Tá? Boa tarde. Saúde para todos. Se cuidem.
Sim, senhora. Sim, senhora. Pode falar tudo. Eu quero me despedir de todo mundo que está nos assistindo, os cariocas, os paulistas, né? Essa interação é sempre muito interessante. E terminar a fala, porque você nem o Luiz perceberam, mas eu não comecei a minha fala com e o Rio continua lindo, né? E o Rio continua lindo. Você é meio carioca. Está meio carioca, agora que eu tive a honra de ter sido convidada como membro colaboradora pelo Dr. Alexandre Franco. Lá também temos colegas mediadores, que é o Dr. Marco Antônio Valério e outros, vou cumprimentar a pessoa dele. Então, assim, o que mesmo, nós sempre interagindo, a Vânia também já esteve aqui com a gente, a participação é salutar, é necessária, a gente vai sempre agregando conhecimento, o nosso país é imenso, nós temos as nossas peculiaridades, apesar das linhas mestras das nossas leis, mas eu acho que nesse momento a mediação é um papel importante como uma medida socioeducativa para toda a população brasileira que mora, que trabalha e que hoje mais que nunca vive em condomínio. Né? E agradeço o Dr. Luiz, né, Dr. Luiz, por essa interação. Nós fizemos um bate-bola e uma simpatia, alguém que sabe muito do direito condominial, e aí a conversa flui muito gostosa, né? Então, a gente não tem que ficar tendo embate, né? A gente só vai só colocando, vai melhorando o doce, né? O bolo está pronto e a gente só vai colocando no doce um pouquinho mais das coisas e vai interagindo. E agradecer a todos que me escutaram, e ao Luiz e à Vânia em especial. Só dois recadinhos, Vânia, pode ser? Antes da gente fechar, aproveitar que todo mundo está aqui ainda. Sexta tem uma live sobre compliance em condomínio com o professor Luiz Fernando Marim. E sábado, queria aproveitar para, em primeira mão aqui, sábado eu vou participar de um programa da Rádio Bandeirantes, falando sobre condomínio também. Rádio Bandeirantes aqui do Rio, a partir das 9 horas. E é um quadro chamado Amigos Síndicos. Vai começar esse sábado, então quem quiser depois assistir, vai ser um prazer. Você consegue mandar o link para a gente? Se você... Mando sim, eu posso mandar, a gente vai colocar nas redes sociais do escritório, tanto a live de sexta, de compliance, do Fernando Marinho, a Vânia conhece muito bem, um craque de compliance, e a gente vai fazer essa live na sexta, e no sábado vai ter o programa na rádio, e fizeram esse convite, vou ficar 3 meses na rádio, lá trabalhando essa parte de economia, no programa, então... Muito necessário. Pois é, esse momento está muito, muito pesado, né, então a gente vai colocar nas redes sociais aí para avisar. Tá bom. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Tá bom? Obrigada, gente. Mais uma vez. Francisco Egito me mandou um abraço agora. Beijo. Bom tempo para ele, para o André, para todos os cariocas. E tem um capixaba também aqui. Tem um capixaba aqui. Giovanni está aqui, o capixaba. Ele está pedindo para lembrar. Doutor Giovanni é o próximo palestrante segunda-feira com Arnon Velmovich. Vamos aguardar. Agradeço, né? Já são 34 minutos fora o horário combinado. Agradeço mais uma live. Tá? Vamos para a próxima. Com Deus. Tchau. Obrigada a todos pela presença. Tchau.